texto que lemos ou para a realidade da ressurreição como uma verdade apenas espiritual, doutrinária da fé cristã. E não viver essa experiência e essa verdade na vida da gente. Quantas vezes a gente não passa por morte? Quantas vezes a gente não se sente enterrado num túmulo com uma grande pedra que parece não removível, de tão pesada, e a gente acha que acabou ali. Quem já se sentiu assim várias vezes na vida? Eu já senti. Mas quem já, nessas situações, fez a passagem da morte para a vida? Diga aleluia, então. Glória a Deus. Muitas vezes, morte e ressurreição faz parte da nossa vida, sempre. E nós não podemos ler ou pensar na ressurreição hoje simplesmente como uma verdade bíblica, de fé espiritual, como se estivesse distante de nós. É a ressurreição de Jesus. Mas a ressurreição de Jesus queria falar da possibilidade das nossas ressurreições. E eu gosto de entendermos no plural a palavra. Eu não gosto de ressurreição. Eu gosto de falar de ressurreições. Quantas ressurreições você lembra que Jesus fez no Evangelho? Quem lembra quantas ressurreições Jesus aparece fazendo? Quantos relatos de ressurreição? Dois relatos, não é? Lázaro e Jesus. Será? Sabe o que quer dizer ressuscitar? Levantar. Devolver a vida. Fazer retornar a vida. Quantas vezes Jesus fez isso durante os evangelhos, na leitura dos evangelhos? Então vamos pensar agora não na ressurreição, mas nas ressurreições. Aí pense como aumenta a possibilidade. Quantas histórias de ressurreição a gente leu na Bíblia, lê nos evangelhos? Histórias de pessoas que estavam mortas e fez a passagem da morte para vida. Então Jesus não ressuscitou apenas Lázaro. E eu gosto da gente pensar em ressurreições assim. Mas claro, hoje estamos pensando no texto de João e eu quero refletir um pouco nesse texto. Eu queria lhe convidar a ler de novo uma parte do capítulo 20. Abra sua Bíblia de novo em João 20, nós vamos ler o relato da ressurreição. No primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro, do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu a faixa de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando?
Pensando que fosse um jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai, o Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Amém? Eu fiz uma mistura de uns textos aqui, eu vou ler para vocês. Porque eu descobri que esse relato de João, da comunidade joanina, herança da comunidade joanina, é uma mistura de textos. Se você ler a ressurreição contada por Marcos, Lucas, Mateus, é diferente da de João. Porque quando João vai contar isso, ele vai lembrar uns textos outros, que eu vou ler e depois vocês vão me dizer se lembram um pouco desse texto, tá certo? Ela tinha procurado por seu amado durante toda a noite. Rondou pela cidade, pelas ruas e praças. Enfrentou os guardas que faziam a ronda. Andou, perambulou. Vocês viram o amado da minha vida? Onde está escrito isso? Cântico dos Cânticos. Não é livro de poesia não, viu, gente? É cântico, poesia bíblica mesmo. Vou ler mais um trecho. A voz do amado era conhecida. Levanta-te, minha amada, formosa minha. Vem a mim. O inverno já passou. Olha, a chuva já se foi. Despontam figos na figueira. E a vinha florida exala seu perfume. Levanta-te. Sabe levanta-te quer dizer o quê? Quando diz levanta-te, está dizendo o quê? Ressuscita. Formosa minha, vem a mim. De onde é essa poesia? Cântico dos Cânticos também. Agora a comunidade de João diz, manhãzinha de domingo, os primeiros raios de sol lançam cores às poucas gotas de orvalho. Ela estava lá, aonde? No jardim, e chorava. Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Mulher, por que choras? A resposta vem angustiante e cheia de dor, mas corajosa. Para quem em seu pensamento seria o jardineiro, ela implora. Se foste tu que o levaste, dize-me, onde o puseste, irei buscá-lo. Mas a surpresa foi maior. Maria! Aquele jeito de falar era inconfundível. Só ele pronunciava seu nome assim, com tanta ternura. O abraço foi prolongado. O perfume do momento se misturou aos aromas do jardim. Encontrei o amado da minha vida. Agarrei-o e não vou soltá-lo. Isso também está no Cântico dos Cânticos. O momento foi único. Ele, entretanto, precisava dizer, não me retenhas. Onde está isso? No Evangelho de João. Vai anunciar aos meus irmãos. Ela foi e anunciou, eu vi o Senhor. Por que eu trouxe esses textos de Cântico dos Cânticos? As imagens do relato de João não podem ser entendidas se não tiver a leitura de Cântico dos Cânticos. E alguma leitura de Gênesis também. O jardim, um jardineiro, quem já viu isso? Quem caminhava no jardim ao final da tarde? O nosso Criador Deus. E ele encontrava com quem? Um casal, não era? No jardim havia o quê? Além do jardim, no princípio, um casal. Que no Cântico dos Cânticos se chama de amado e amada. Os textos se unem. Claro que se a gente ler rapidamente e não conhecer esses detalhes, não vai relacionar nunca. Mas o que eu quero dizer com isso? No relato da ressurreição feita por João, tinha que ter um jardim. Nos outros não vai destacar um jardim. Tinha que ter uma mulher chorando como se tivesse perdido o marido, o amado. E tinha que ter um encontro afetuoso, onde, aí não diz claramente, mas veja, se Jesus reagiu e dizendo, não me retenha,
Reter é o quê? Pegou e segurou e não queria largar. Ela, eu imagino, se agarrou com ele e diz: agora não deixo você sair para canto nenhum, você vai ficar aqui. O amado e a amada se encontrando no jardim. E aquele outro jardim do Éden, agora, no jardim da ressurreição, uma nova vida vai ser construída. E a partir de um novo casal. Agora, quem é o casal? Quem é o amado? Jesus. E quem é a amada? Ficou todo mundo com medo. Quem é a amada? Simbolicamente é Maria Madalena. E a quem representa essa amada no texto joanino? Quem é essa amada? Que vai e anuncia que o Senhor está vivo. A comunidade é a amada do amado. Nós somos a comunidade amada. Lembrem, nós estamos nos textos joaninos. E a amada aqui é a comunidade. E nesse encontro do amado, que é Jesus, e a amada, que é comunidade, sabe o que é que vai acontecer? Ressurreições. O tempo todo ressurreições. No jardim das ressurreições. Fazer que nem o pastor André. Se você quiser dar um título, poderia ser esse da minha mensagem. No jardim, a comunidade como jardim de ressurreições. Porque nesse jardim vai estar sempre o amado, que é Jesus, e a amada, que é a comunidade. Aonde há esse encontro, há ressurreições. E por isso que eu resgatei essa memória, essa imagem de Cântico dos Cânticos, que é tão bela. Mas se Maria Madalena representa a amada, foi inspirado nas atitudes e nas ações da amada, porque do amado a gente já conhece e sabe. O amado é esse que ressuscita, que ressurge. Mas eu queria olhar para a amada nesse relato de João 20. Como é que essa amada se comporta, o que é que ela faz, para que essa amada, que é a comunidade, possa nos dizer qual o caminho que a gente tem a fazer para viver as ressurreições em nossa vida. Volte lá então no texto de João, porque eu quero lhe convidar a olhar detalhes pequenos no próprio texto. No primeiro dia da semana, bem cedo, ainda escuro, Maria Madalena chega ao sepulcro. E o que é que eu coloquei aqui? Aonde estavam as outras pessoas? Pelo menos no relato de João, só está Maria Madalena aí, só está a amada. Aonde estão os outros? Onde estão os discípulos? Onde estão as discípulas? Onde estão os outros que seguiram Jesus? Aonde eles estão? Nessa hora da manhã. Dormindo. A maioria dormindo, como muitos dormem nessa hora da manhã. Aonde eles se encontram? Lembra que o texto vai falar aonde estavam os discípulos, trancados e... Alguns estavam trancados e com medo, porque a mesma morte que visitou o amado poderia visitar os seus discípulos. Alguns estavam voltando para casa, já fazendo a viagem de volta. Lembra do casal de Emaús, no caminho de Emaús? Diz que haviam 2 discípulos no caminho de Emaús voltando para a sua cidade, porque eles tinham saído na esperança de que Jesus ia finalmente revelar o seu poder e a sua vitória lá em Jerusalém, e agora estão voltando tão tristes que Jesus aparece no caminho e eles não reconhecem. Estão voltando atrás, estão trancados com medo, estão tão tristes que não conseguem fazer outra coisa a não ser ter medo, voltar atrás. Mas enquanto isso, a amada está onde? No jardim, na frente do sepulcro. Sabe o que eu chamei isso? A amada é vigilante e esperançosa.
Sabe por que eu me inspirei lembrando disso? Quem aqui já viu a vigília que as mães fazem na porta do presídio, na esperança de encontrar os seus amados filhos ou os seus amados esposos, só para vê-los? Quem lembra da vigília de mulheres e de mães lá na Praça da Candelária, no Rio? Vigiando constantemente, buscando, não é, a justiça para os seus mortos. Quem lembra da história de Rispa? Vigilante ali, sem sair do lugar. Crê que algo vai acontecer, não sabe bem o que é, mas crê e permanece ali. Quem voltou para casa diz uma mensagem, sabe o que diz? Nós desistimos. Nós não acreditamos, acabou. Mas ela que ficou, está dizendo o quê? Não é o fim ainda. Algo pode acontecer. A despeito de tudo que ela viu, a morte e a cruz, uma certa expectativa que algo novo pudesse acontecer. E ela não sai dali. O que é que eu fiquei pensando com isso? Se nós somos a amada do Senhor, do amado, que atitude a gente pode aprender com Maria Madalena aqui? Para sermos uma comunidade também ressuscitadora, nós não podemos desistir fácil. Nós não podemos ser os primeiros como comunidade a declarar: não tem jeito, acabou, vamos desistir, vamos voltar para casa. Comunidade que não vigia, não permanece, não crê, não espera. Lembra o amor de Deus para nós, descrito em 1 Coríntios? O amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Nenhuma comunidade vai ser ressuscitadora se não tiver essa mesma atitude de Maria Madalena aqui no texto de João, especialmente. Ela sozinha, vigiando sozinha. Sabe o que esse mundo precisa? De comunidades capazes de vigiar sozinha. Enquanto está todo mundo achando que não tem jeito, caminho, solução, não há esperança, a comunidade declara, com a sua atitude, ainda não com palavras, mas com seu gesto, permanecer ali no túmulo, esperar alguma coisa, sair de manhã cedo, romper as primeiras horas do dia ainda escuro. Eu gosto da palavra ainda escuro. Porque antes que alguém veja a luz da esperança, ela rompeu na escuridão e foi. Igreja que quer ser ressuscitadora, ela precisa caminhar muitas vezes no escuro. Quando ninguém está enxergando nada, ela já está caminhando. Dizendo assim com seus gestos: nós cremos, nós temos esperança. Porque o ressuscitado está entre nós, o amado está entre nós. Irmãos, eu fico muito preocupada quando é dentro das comunidades de fé que a gente vê tanta gente sem fé, sem esperança, sem expectativa, desistindo. E para mim isso denuncia que nós não estamos ou não recebemos ainda o abraço do amado que nos ressuscitou. Somos nós mesmos que precisamos primeiro de ressuscitação em nós, para anunciar para o mundo que é capaz e é possível que a vida volte a existir. E eu vejo muita declaração da boca de crentes: esse mundo não tem mais jeito. Quem já ouviu isso? Quantas vezes a gente já ouviu? De crentes olhar para uma pessoa, às vezes um parente da família que está submerso em álcool, em drogas, ou em outro qualquer tipo de problema, e você como crente é o primeiro a dizer: esse aí não tem mais jeito. Você já matou o indivíduo, não deu nem chance, nem possibilidade dele ressuscitar nunca. Quando Maria esteve ali cedo, ela estava declarando sobre todas as evidências de morte. Ela fez a passagem antes de todo mundo, pastor Paulo. Eu interpreto assim: a amada, antes de todo mundo, fez a passagem da escuridão que ela rompeu na madrugada para a luz do dia. A gente como crente, como gente que tem a fé na ressurreição, precisa, dentro da sua casa, de repente está vivendo um conflito. Você é a pessoa crente dessa família.
O que é que você tem que declarar com a sua atitude? Vamos orar. Nós vamos diante de Deus vencer, eu creio, e não você ser o primeiro a dizer, ixi, aí não tem jeito não. E começa a declarar morte, 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 morte. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então essa é a primeira atitude que eu queria destacar. Como igreja, como comunidade ressuscitadora, nós precisamos, com a nossa atitude, o nosso gesto, romper a escuridão. Ainda quando não há luz, eu já estou lá, declarando com a minha atitude, eu creio na possibilidade da ressurreição. Não podemos desistir, não podemos deixar de crer que é possível que haja ressurreição em mim, que haja ressurreição no outro, seja qual for o estado. Jesus há 3 dias estava morto, mas ela estava lá. Irmãos, não tem que me tire da cabeça que ela cria que alguma coisa ia acontecer. Eu já ouvi de algumas histórias que acontece uma morte de um marido, de um filho, e que não se encontra o corpo. E quantas vezes eu vejo, não sei, em filmes ou em relatos, a mãe ou a esposa diz assim, no meu coração eu sinto que ele está vivo. Quem já ouviu isso em histórias? Ninguém sente, mas eu sinto. Para mim é um pouco o sentimento que conduziu a amada até o jardim. Eu sinto no meu coração que ele ainda vive. Só quem tem uma relação de amor com Deus pode fazer alguns gestos. Mas, finalmente, eu queria lhe chamar a atenção. O texto segue. Ela foi, correu e chamou quem? Pedro, e disse que um outro discípulo, que a gente está chamando do discípulo amado com elas. Aí veja, agora vamos entrar no túmulo, no sepulcro. O olhar para o sepulcro. Pastor Paulo, não sei se é muito meu olhar que começa a ver coisa demais, mas Pedro, primeiro entra o discípulo amado. O discípulo chega primeiro. Os dois correm juntos, né? Mas o discípulo amado chega primeiro. O discípulo amado chega e não entra, não é? Pedro chegou primeiro e entrou no sepulcro. Se curvou, olhou e viu o quê? Viu as faixas de linho ali. Depois, Simão Pedro, que vinha atrás, chegou, entrou em seguida e viu o quê? Os lenços, né, também que estava ali, que estava dobrado. O discípulo amado depois disse que viu e creu. E depois disso eles fizeram o quê? Veja lá no versículo 10, esses dois discípulos. Os dois discípulos voltaram. Minha gente, aí meu Deus, homem é diferente de mulher, pelo amor de Deus. Os dois receberam Maria, Madalena, disse, olha, o sepulcro está aberto e está vazio. Eles chegam lá. O corpo não está lá, está só as faixas e o pano que estava cobrindo o rosto de Jesus. E eles voltaram para casa, como se nada tivesse acontecido. Não se comporta como amada nesse texto. Não se comportam como essa comunidade apaixonada por esse amado. E aí veja, é o olhar, viu? Eu quero destacar agora o olhar ressuscitador da comunidade. Para mim, Madalena representa isso. Eles olharam e só viram pano, o corpo não está aqui, e acho que já pensaram, roubaram o corpo, voltaram para casa. Ela não, veja quando ela olha, o que é que ela vê. Vamos lá, cadê? Eu quero achar onde está aí, me ajudem. 11 e 12. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, ainda chorando, viu? Enquanto chorava, curvou-se. Olha, veja que é a mesma cena de curvar e olhar. A mesma que está lá em cima. Curvou-se e olhou. Os homens. Agora ela também se curva e olha dentro do sepulcro. O mesmo lugar onde eles olharam. Mas ela viu pano, viu faixa. O que foi que ela viu? Viu anjo. Viu 2 anjos. Um sentado na cabeceira e o outro sentado nos pés onde estava o corpo de Jesus. Sabe o que eu fiquei? Claro,
Isso é o meu diálogo com o texto, que eu creio que é o que o Senhor me inspirou para dizer à comunidade nessa manhã. Tem gente que olha e só vê o sepulcro, as faixas e o linho. Não muda nada, volta para casa do mesmo jeito. Mas o olhar dessa amada, viu, foi 2 anjos. Um sentado do lado, outro sentado do outro. E sabe o que eu vi aqui? O olhar já ressuscitado dela. O olhar dos discípulos não tinha sido ressuscitado ainda. Era o olhar ainda que só via a cruz, que só via derrota. Por isso voltaram para casa. Interpretaram que simplesmente roubaram o corpo. Mas o olhar, Inês, da amada já tinha sido ressuscitado. E por isso que ela viu, além do linho, além dos panos, viu os anjos sentados. Aí eu fiquei pensando, foi assim que a igreja, a mensagem, olhou para mim. Tem gente que quando chega na igreja, você olha, se você não tiver um olhar ressuscitado, só vê o resto de uma vida, né? O que sobrou dela. Mas quando essa comunidade olha com o olhar ressuscitador de Jesus para alguém, ela não vê resto de vida. Ela vê anjo anunciando já a ressurreição. O olhar de uma pessoa ressuscitada deve ser assim. O olhar de uma comunidade que quer ressuscitar alguém vê além do que está ali. Os discípulos só viram o que estava ali. Linho, pano e a ausência do corpo. Mas Maria olhou e viu já os anjos anunciando a ressurreição. Sabe o que eu queria dizer? Que essa comunidade como Maria Madalena deve ser assim. A gente tem que olhar para o mundo e não ver só o resto do que sobrou da morte, o que a morte deixou ali. A gente tem que olhar o que a vida presente, a despeito de toda a morte. A gente tem que olhar para cada pessoa que entra nessa comunidade e não ver só o que ali está, ver além, o que ela pode se tornar. As ressurreições que Deus pode fazer na vida de cada pessoa que entra aqui. O olhar de Maria foi um olhar já ressuscitado. Eu tenho medo que tem igreja que tem um olhar moribundo. Tinha um personagem aí que era histórico, era Chico Anísio, que o olhar dele era um olhar que já declarava a pessoa morta, né? Às vezes a igreja se comporta assim. E eu tenho medo que o mundo e a lógica da mídia atualmente é só mostrar a morte para a gente. O que não existe, o que é ruim, o que não presta. O olhar da comunidade tem que ir mais adiante. E tem que ir mais adiante para o ser humano, para cada pessoa que entra aqui e vê a capacidade de ressurreição. Como é que está o seu olhar? Será que Deus já fez esse milagre de ressuscitar os seus olhos? De você ser capaz de ver aquilo que ninguém vê? Enxergar a vida onde as pessoas só estão vendo a morte? E você não, eu vejo além. Sabe, eu vejo muito isso no olhar de mãe. De uma mãe. Todo mundo vê um bandido, um assassino, um marginal. E a mãe vê o quê? O filho. Eu vi isso no olhar da esposa do... Como era o nome dele? Do seu amigo que faleceu? Adailton. Quando ela falava dele. E ela dizendo... Porque infelizmente no momento que ele estava muito distante de Deus. E ela dizendo, eu oro todo dia. Tinha feito consagração. Porque ela disse, eu quero que ele volte para o Senhor. Todos podiam vê-lo de uma forma diferente. Mas ela via como amada. E via crendo no que ele podia se tornar. Quem ama tem um olhar ressuscitador. E eu tenho medo que a igreja não consegue olhar com amor para as pessoas. E se não olhar com amor, não ressuscita. Não ressuscita ninguém. Às vezes acaba de matar. Sabe aquelas visitas quando você está doente, que às vezes o olhar dela, vixe, está ruim mesmo, viu? Parece que acaba de lhe tirar o restinho de esperança que você tem. Cuidado, meus irmãos. Às vezes a gente tem esse olhar de morte, não um olhar de ressurreição. E finalmente, eu sei que eu me alonguei um pouco, mas
se você acompanhar também o texto, ela vai depois anunciar novamente aos discípulos, depois de um diálogo entre ela pensa que é o jardineiro, mas já é Jesus falando com ela. E na hora que ela reconhece que é Jesus pelo nome que ele diz, como ele chama, a primeira atitude dela é se agarrar com ele, se prender a ele e não querer soltá-lo. Mas ele tem que dizer para ela: não me retenha ainda não posso ficar, eu tenho que voltar para o Pai. E eu fiquei pensando o que é que isso pode nos ensinar. Dessa parte, desse momento do amado e da amada. Nós não podemos, irmãos, ser donos do amado. Ninguém é dono do amado. Se engana quem pensa que é. Eu vejo às vezes a igreja brigando como se Jesus fosse propriedade dessa ou daquela igreja, tentando agarrá-lo e segurá-lo. Mas Jesus, para ressuscitar, não precisa de igreja nenhuma. Ele é livre e ele vai ressuscitar, vai continuar no jardim ressuscitando pessoas com ou sem a igreja. Maria aí, lembremos, Maria Madalena representa a comunidade, vamos chamar da igreja. Quando ela vê que ele está vivo e ressuscitado, o que é que ela quer fazer? Segurá-lo e prendê-lo. E ele diz: não me retenha. Eu pertenço somente ao Pai. Eu não sei se estou viajando muito, mas a mensagem que eu recebi nesse momento é olhando uma comunidade que nós continuamos sendo assim, querendo segurar e ter a posse do amado. Mas esse amado não se deixa prender, nem pelo sepulcro, que não conseguiu segurá-lo, nem por nenhuma igreja que queira se sentir dono desse amado. Precisa deixar ele livre. Quando ela entendeu isso, o que ela fez? Correu e foi anunciar que o sepulcro está vazio. A comunidade ressuscitadora e anunciadora de que o sepulcro está vazio. Irmãos, nós precisamos ser apenas isso. Essa comunidade que anuncia que o sepulcro está vazio. O tema central do capítulo 20 é esse: o sepulcro vazio, a ressurreição. Quem é que deve levar essa boa nova ao mundo? Nós, a comunidade. E às vezes, se nós perdermos de vista que o sepulcro está vazio, nós vamos perder a força de ir, de anunciar, de fazer essa missão. E a nossa missão não é converter as pessoas. Nossa missão é anunciar. Ele não está morto, ele ressuscitou, o sepulcro está vazio. Deixe que o resto Deus faz. Mas ir com essa mensagem levando esse olhar ressuscitador, esse sentimento da amada que já sabia que ele estava vivo e por isso rompeu toda a escuridão. É isso que nós queremos ser como comunidade, nessa imagem aqui do jardim, encontrando hoje com o nosso amado como se fosse a primeira vez, se deixando abraçar por ele para que ele nos ressuscite todos os dias. Esse é o nosso desejo, irmãos e irmãs. E eu espero que nesse abraço do amado, e nós, da comunidade, ele ressuscite os nossos olhos, ele ressuscite a nossa fé, a nossa esperança, e o nosso desejo de anunciar sempre que o sepulcro está vazio. Amém? Vamos ficar de pé e vamos dar as mãos. Não olhe para os sepulcros da sua vida. A vida da gente sempre tem algum sepulcro, algum lugar que guarda algum tipo de morte. Não veja só a morte. Peça ao Espírito que ressuscite o seu olhar. Talvez você está olhando hoje para o seu casamento, para a sua família, e está vendo um sepulcro, um lugar de morte. Enxerga, olha só os restos, o linho, a faixa, e não vê o anjo sentado ali. Ó. O anjo já está lá sentado, minha gente. Só que o olho da gente, quando não está ressuscitado, não consegue ver.
é preciso esse exercício de fé e esperança para que a gente veja além do sepulcro a vida. Deus, louvado seja o teu nome. Que bom nos sentirmos comunidade amada do Senhor. Foi por amor a essa amada, a comunidade, que o Senhor amorosamente entregou a sua vida na cruz. Foi por amor a essa amada, que é a comunidade, que o Senhor enfrentou a dor da morte. Mas foi por amor também que o Pai o ressuscitou, o levantou, para que, levantando ao Senhor, pudesse levantar a nós também, nos erguermos, ressuscitarmos, termos a nossa vida ressuscitada, o nosso olhar ressuscitado, podermos ser capazes de carregar conosco essa ressurreição e ao abraçarmos esse mundo, abraçarmos as pessoas, possamos levar a ressurreição para os outros. Ó Deus, nos ajuda a ter essa atitude aqui de Maria Madalena, que representa toda a comunidade. Que nós possamos vigiar e manter a esperança viva, não nos deixar confundir pelos sinais de morte ao nosso redor. Que não venhamos a desistir de nós mesmos, do outro, do mundo, das lutas. Que nós possamos continuar vigilantes, mesmo na escuridão da madrugada, vigiar, crer, permanecer crendo. E que os nossos olhos, ao olhar para o sepulcro, vejam além do sepulcro os anjos sentados, anunciando a vida. Tem tanta gente aqui, Senhor, precisando que o Senhor ressuscite os seus olhos, para que olhe para si mesmo e veja a possibilidade da vida que já está aí sentada como aqueles anjos, esperando que você perceba. Deus, tem tanta gente aqui precisando desse abraço de ressurreição de Deus, do amado da nossa alma, para que Ele ressuscite a nossa vida, nos tire do medo, como tirou os discípulos, nos tire da desilusão, do desespero, nos devolva a vida. Que nessa manhã, Senhor, seja a nossa oração e a nossa súplica. Ressuscita-nos, Senhor. Ressuscita-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E que tal um abraço de ressurreição agora? E um olhar de ressurreição. Como será um olhar de ressurreição? Aquele olhar de vida, né? E vamos continuar isso lá em nosso café da ressurreição. Teremos cantina à noite. A cantina da ressurreição vai ser hoje à noite.